Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a aula 23. Nessa aula nós vamos continuar trabalhando com equações polinomiais de segundo grau, mas agora com um foco diferente, escolher estratégias de resolução. Tá? Até aqui vocês já viram fatoração, completar quadrados, fórmula resolutiva, relações entre soma e produtos das raízes. Hoje a ideia não é decorar um único caminho, mas perceber qual caminho é mais adequado em cada situação. Então, ao longo da aula, eu quero que vocês prestem atenção não só ao resultado final, mas principalmente a escolha do método usado para cada uma das equações. Tá legal? Vamos em frente então. Nesse slide aparecem os conteúdos e os objetivos da aula. Tá? O conteúdo central é a resolução de equações polinomiais do segundo grau. O nosso primeiro objetivo é reconhecer que existem diferentes estratégias possíveis. Para quê? Para resolver esse tipo de equação. O segundo objetivo é identificar oportunidades em que momento vale a pena fatorar, em que momento completar quadrados ajuda, quando a fórmula resolutiva é mais direta e quando as relações de soma e produto tornam o produto mais rápido. Tá? Portanto, durante a aula, sempre que aparecer uma equação, façam esta pergunta: qual estratégia parece mais simples aqui? Tá? Para começar, vamos retomar um pouco a história da álgebra. O vídeo apresentado no slide fala sobre Al-Khwarizmi, olha que nome complicado, que foi um matemático muçulmano do século VIII que teve grande importância no desenvolvimento de métodos para resolver problemas que hoje escrevemos como equações de segundo grau. Na época dele não se usava a linguagem algébrica simbólica que usamos hoje, como x, expoentes e sinais do jeito que conhecemos. Muitos problemas eram descritos em palavras, de forma retórica, e as justificativas podiam ser feitas por meio de representações geométricas. Ao assistir o vídeo, observem especialmente a ideia de completar quadrados. Por que ela seria retomada logo depois de uma situação algébrica e geométrica? Sou Al-Khwarizmi, matemático persa do século IX. Criei a álgebra, dei origem à palavra algoritmo e ajudei a popularizar os números indo-arábicos. Trabalhei na Casa da Sabedoria em Bagdá, unindo saberes e transformando a matemática para sempre. Olá, crononautas! Imagine viver no século IX, sem internet, sem calculadora, só a vastidão do desconhecido. É aqui, no coração de Bagdá, que eu encontro uma das maiores mentes da história, Al-Khwarizmi. Se você já ouviu a palavra algoritmo, pode agradecer a esse cara. Ele praticamente inventou isso. Al-Khwarizmi não é só um matemático. Ele é um pioneiro, um explorador de ideias. Nascido por volta de 780 d.C., ele trabalhou na Casa da Sabedoria em Bagdá, um lugar que era basicamente o Google da época. Rodeado por pensadores, pergaminhos e o desejo de resolver os quebra-cabeças mais difíceis da vida, Al-Khwarizmi mergulhou de cabeça na matemática, astronomia e geografia. Vamos falar de matemática primeiro. Al-Khwarizmi escreveu um livro que mudou o mundo. O livro compendioso sobre cálculo por completação e balanceamento. Parece chique, né? Esse é o livro que nos deu a palavra álgebra. Ele mostrou, passo a passo, como resolver equações. Algo que todo estudante aprende hoje. Mas na época dele, foi revolucionário. Mas Al-Khwarizmi não parou na álgebra. Ele mapeou o mundo como o conhecia,
escrevendo obras detalhadas sobre geografia. Ele até criou um dos mapas mais precisos de sua era, usando os melhores dados de exploradores e comerciantes. Imagine tentar desenhar o mundo sem satélites. Só histórias, estrelas e cálculos. Isso é genial. Agora, astronomia. Al-Khwarizmi ajudou a refinar as tabelas astronômicas, tornando mais fácil para as pessoas rastrear os movimentos das estrelas e dos planetas. Seu trabalho foi tão influente que se espalhou por continentes, moldando a ciência no mundo islâmico e, mais tarde, por toda a Europa. Por que tudo isso importa hoje? Bem, toda vez que eu resolvo um X na aula de matemática, ou uso o GPS, ou até mesmo pesquiso algo online, estou me apoiando nos ombros de Al-Khwarizmi. Sua curiosidade e pensamento metódico mudaram não apenas os números em uma página, mas a forma como os humanos abordam os problemas, para sempre. Então, da próxima vez que a álgebra ficar difícil, lembre-se, você está compartilhando um desafio com um gênio do século IX. E isso é bem inspirador, não é? Obrigado por assistir. Acesse cronologicamente.com. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem ama história. Até mais. É isso aí, vamos em frente então. É muito bacana o vídeo dele. Agora vamos olhar para um dos problemas que foram adaptados da obra dele, tá? O enunciado diz 1 quadrado mais 10 raízes do mesmo é igual a 39, tá? 1 quadrado mais 10 raízes do mesmo é igual a 39. Qual o valor da medida do lado do quadrado? Tá? Quando ele fala na linguagem atual, nós precisamos traduzir isso. Quando ele fala em quadrado, nós podemos pensar em x quadrado. Quando ele fala em raízes, nesse contexto, podemos pensar na própria incógnita x, que representa a medida do lado do quadrado. Então, 1 quadrado mais 10 raízes fica x quadrado mais 10x. Tá? Como isso é igual a 39, a equação fica x quadrado mais 10x menos 39 igual a zero, né? Seria para adiantar, tá? Agora, além de escrever a equação, a proposta é representar geometricamente. Pense em cada termo como uma área. X quadrado é a área de um quadrado de lado x. 10x pode ser dividido em dois retângulos de área 5x cada. Vamos usar a ideia para formar uma figura e depois completar o quadrado anterior. Tá? Beleza. O problema pode ser representado pela equação x quadrado mais 10x igual a 39, né? Então, observem isso. O termo x quadrado aparece como um quadrado de lado x, o termo 10x foi dividido em dois retângulos iguais, cada um com área 5x. Por isso, na figura temos um quadrado de dois retângulos organizados na forma de L, tá? A área total desse L é 39. A pergunta agora é: como transformar esse L em um quadrado completo? Falta exatamente um quadradinho do canto, né, com o lado 5. Então, para completar o quadrado, precisamos adicionar a área 5 ao quadrado. Isso é, 25. Tá? Essa representação visual, ela nos ajuda a entender por que o método se chama completar quadrado. Tá?
Agora aparece um passo a passo do principal método, tá? Ao acrescentar o quadrado que faltava de área 5 ao quadrado, a área inicial, que era 39, aumenta em 25. Então, a área do quadrado maior passa a ser 39 mais 25, ou seja, 64. Tá? Como o lado desse quadrado maior é x mais 5, temos a equação x mais 5 ao quadrado igual a 64. Para resolver, tiramos a raiz quadrada dos dois lados. Assim, x mais 5 pode ser 8 ou pode ser menos 8. Se x mais 5 é igual a 8, então x é igual a 3. Se x mais 5 é igual a menos 8, então x é igual a menos 13. Como o problema fala de uma medida de lado, a raiz negativa não faz sentido geométrico. Portanto, para um contexto do problema, o lado do quadrado mede 3. Notem que, algebricamente, a equação tem duas raízes, mas o contexto seleciona apenas a resposta válida. Agora é a vez de vocês aplicarem a ideia. A atividade pede três coisas. Primeiro, qual termo deve ser adicionado a x² quando 3x Primeiro, qual termo deve ser adicionado a x² mais 3x para formar um trinômio quadrado perfeito? Segundo, qual é a forma fatorada desse trinômio? Terceiro, usando esse cálculo, esse resultado, resolver a equação x² mais 3x menos 4. Para começar, observe o coeficiente de x, que é 3. No método de completar quadrados, dividimos esse coeficiente por 2 e elevamos ao quadrado. Então, pensem em 3 dividido por 2 e 3 sobre 2 3 dividido por 2, que é 3 sobre 2. O termo que completa o quadrado será 3 sobre 2 ao quadrado. Então, registrem esse raciocínio no caderno antes da correção, tá? Vamos lá, então. Agora é a vez de vocês aplicarem a ideia, tá? A atividade pede três coisas. Primeiro, qual termo deve ser adicionado a x² mais 3x para formar um trinômio quadrado perfeito? Segundo, qual é a forma fatorada desse trinômio? Terceiro, usando esse resultado, resolver a equação x² mais 3x menos 4 igual a 0. Para começar, observem o coeficiente de x, que é 3. No método de completar quadrados, dividimos esse coeficiente por 2 e levamos ao quadrado. Então, pensem em 3 dividido por 2, que é 3 sobre 2, tá? O termo que completa o quadrado será 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Registrem o raciocínio no caderno antes da correção, tá bom? Beleza, e aí na sequência a gente já vem para a correção. A expressão x² mais 3x corresponde ao agrupamento de um quadrado de uma área x² e dois retângulos de área 3 sobre 2x, que podem ser arranjados formando um L. Muito bem. Vamos corrigir a primeira parte. A expressão x² mais 3x pode ser vista como um quadrado de área x² e dois retângulos de área 3x sobre 2 cada. Esses retângulos podem ser organizados ao redor do quadrado, formando uma letra L, então, né? Beleza. Para completar o quadrado maior, precisamos acrescentar o quadradinho que falta no canto, tá? Como o lado desse quadradinho é 3 sobre 2, a sua área 3 sobre 2 ao quadrado, isso é 9 sobre 4. Assim, ao adicionarmos 3 sobre 2 ao quadrado, obtemos o trinômio x² mais 3 sobre 2 ao quadrado. A forma fatorada desse trinômio é x mais
3 sobre 2 elevado a 2. Essa é a parte essencial, tá? Perceber que completar quadrados transforma uma expressão em um quadrado perfeito. Muito bem. Vamos então continuar aqui, tá? Agora vamos usar esse resultado para resolver a equação x² mais 3x menos 4 igual a 0. Primeiro podemos reescrever como x² mais 3x igual a 4. Em seguida, completamos o quadrado adicionando 9/4 aos membros 9 aos membros x², 3x mais 9/4 igual a 4 mais 9/4. Tá? O primeiro membro fica x mais 3, 2 elevado a 2. Tá? No segundo membro, 4 equivale a 16/4, então 16/4 mais 9/4 é igual a 25/4. Tá? Ficamos com x mais 2 sobre 3 sobre 2 ao quadrado igual a 25 sobre 4. Beleza? Tirando a raiz quadrada, temos x sobre 3 sobre 2 é igual a 5 sobre 2. Ou x mais 3 sobre 2 é igual a menos 5 sobre 2. Tá? No primeiro caso, x é igual a 1. No segundo, x é igual a menos 4. Tá? Portanto, o conjunto de solução é menos 4 e 1. Observação final importante. Se estivermos interpretando geometricamente, tá, como medida, a raiz negativa não faria sentido. Mas, como a equação algébrica, as duas raízes existem. Tá? Então, menos 4 e 1. Beleza? Ótimo. Vamos em frente então. Tá? Nessa atividade temos a situação de contexto. Tá? A quantidade Q de fertilizante dissolvido na água varia com o tempo T em horas e é dada pela função Q de T é igual a menos T ao quadrado mais 4T. A pergunta é, em quanto tempo terá dissolvido 4 kg de fertilizante? Observem que a pergunta fornece o valor de QT, que deve ser igual a 4. Então, para resolver, precisamos substituir QT por 4 e resolver a equação 4 é igual a T² mais 4T. Antes de marcar uma alternativa, pensem, será que essa equação pode ser resolvida por fatoração, fórmula resolvida, resolutiva ou produto notável? Façam a substituição e tentem organizar a equação no caderno antes, tá ok? Beleza, e aí a gente vem aqui agora, aparece a correção da alternativa, tá? A resposta correta é t igual a 2, a gente já sabe, 2 horas, tá? As alternativas 1, 3 e 4 não satisfazem a condição de ter exatamente 4 kg dissolvidos. Vamos conferir a lógica substituindo t por 2 na expressão q t igual a menos t² mais 4t. Então, temos q de 2 é igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 igual a menos 4 mais 8, que é igual a 4. Portanto, 2 horas. Tá? A quantidade dissolvida é de 4 quilos. Portanto, com 2 horas, a quantidade dissolvida é de 4 quilos. Tá? A próxima tela mostra a resolução algébrica completa. Então, acompanhe passo a passo para entender por que o resultado é único. Tá? Vamos resolver de forma algébrica. Como queremos Q de t igual a 4, escrevemos 4 igual a menos t ao quadrado mais 4t. Tá? Agora, vamos levar todos os termos para um lado. Tá? Então, 0 é igual a t ao quadrado mais 4t menos 4. Podemos perceber
que o segundo membro é o oposto do trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque menos t quadrado mais 4t menos 4t é igual a menos t quadrado menos 4t mais 4. E t quadrado menos 4t mais 4 é t menos 2 elevado a 2. Então ficamos com 0 é igual a menos t menos 2 elevado a 2. Para o produto ser zero, precisamos que t menos 2 elevado a 2 seja zero. Tá? Logo, t menos 2 igual a zero e t igual a 2. Assim, após 2 horas, a quantidade de fertilizante dissolvida será 4 kg. Notem que aqui a estratégia mais rápida foi reconhecer o trinômio quadrado perfeito. Beleza? Agora temos uma questão envolvendo as raízes de uma equação e as medidas dos lados de um retângulo. A equação é x² menos 7x mais 10 igual a zero. O enunciado diz que as raízes dessa equação são as medidas em centímetros, tá? Do que? Dos lados de um retângulo. Tá? A pergunta é o perímetro. Aqui vale a pena pensar antes de resolver tudo. Se as duas raízes são os lados do retângulo, o perímetro será 2 vezes a soma dos lados. E nós já estudamos que em uma equação do tipo x2 mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes é o oposto de b. Então, talvez não seja necessário descobrir as raízes individualmente, né? Tente resolver usando essa ideia, tá? Na correção, a alternativa correta é 14 centímetros. As demais alternativas não correspondem ao perímetro. Observe que isso acontece na equação x² menos 7x mais 10 igual a zero. O coeficiente é menos 7, portanto, a soma das raízes é menos b, ou seja, 7. Como essas raízes representam os lados do retângulo, o perímetro é lado mais lado mais lado mais lado. Em outras palavras, é 2 vezes a soma dos dois lados. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. A próxima tela mostra a justificativa de modo direto. Tá? A resolução usa a relação de soma das raízes. Tá? Na equação x² menos 7x mais 10 igual a zero, a soma das raízes é 7. Como as raízes correspondem às medidas dos lados de um retângulo, podemos chamar essas medidas de R1 e R2. O perímetro do retângulo é 2R1 e 2 mais 2R2, ou seja, 2R1 mais 2R2. Como R1 e R2 é igual a 7, temos 2 vezes 7 igual a 14. Portanto, o perímetro é 14 centímetros, alternativa C. Percebam que esse exercício mostra uma escolha estratégica. Não precisamos calcular 2 e 5 separadamente, bastou usar a soma das raízes, tá certo? Beleza, então. E aí, para encerrar, pensem na equação 6x² mais x menos 2 igual a zero. Que método de resolução parece mais prático? Aqui, como o coeficiente é x² é 6, a relação simples de soma e produto usada nas equações monômicas não parece de forma tão direta quanto x² mais bx mais c igual a zero. Então, completar quadrados também funciona, mas pode ser mais trabalhoso. A forma resolutiva é um caminho seguro e direto, porque basta identificar A, B e C. Quem tiver facilidade com fatoração também pode perceber que 6x² mais x menos 2 pode ser escrito como 3x mais 2 vezes 2x menos 1, chegando às raízes, x igual a menos 2 terços e meio. Então, a ideia principal da aula é esta, tá? Mais de um método pode estar correto, mas precisamos escolher aquele que torna a resolução mais simples e clara. Talvez mais rápido também, dependendo do contexto que você esteja trabalhando, tá bom? Muito bem. Dúvidas, sugestões, fico à disposição, escrevam que eu respondo.
Um abraço e até mais.